Tudo bem. Bem-vindo a todos. Agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos todos juntos. Pedir ao nosso Espírito Santo que amplie a nossa capacidade de percepção, que nós possamos compreender as verdades dos ensinamentos, que a gente possa conhecer cada vez mais ao nosso Pai e principalmente a nós mesmos. Então, obrigado, Jesus. Eu vou colocar aqui na tela, nós vamos revisar hoje os documentos 16 e 17. Eu vou depois compartilhar esse resumo que eu fiz aqui. É um material bastante extenso, mas que é resumido da melhor maneira possível. E embora eu tenha mencionado vários textos do livro, eles não estão exatamente como está no livro. E eu tentei extrair desses textos aquilo que eu achei que era mais relevante para a gente conversar. Então, se a gente for ver o material que eu vou passar para vocês, depois pode falar, puxa, não está batendo com o livro. É que tenha algumas coisas que eu cortei, algumas coisas que eu substituí, algumas palavras por sinônimos para facilitar o resumo e o entendimento. Então, isso. Vamos aqui compartilhar. Está todo mundo vendo a minha tela. Como sempre, eu lembro a Sim, todos que sim. são todos muito bem-vindos. É, esse aqui é um resumo do grupo de estudos, do grupo número 5, que tem três grupos: ENSA, organizadores de força e diretores de potência, que são aqueles grupos que estão fazendo a leitura diariamente de um trechinho do livro, tá? E aí a gente periodicamente faz uma revisão dos documentos. E como tem pessoas que têm interesse em ver esses documentos, nós começamos lá na introdução, avançamos documento um, 2, 3, 4, agora estamos 16 e 17. Então, na verdade, está ficando um registro do que nós estudamos aqui de todos os documentos. Muito bem. Como eu falei, eu vou tentar aqui colocar para vocês aquilo que, na nossa leitura ali desse texto, às vezes a nossa mente não alcança a percepção de detalhes, de coisas pequenas, mas que são altamente reveladoras e explicadoras do plano de Deus. Então, a gente começou lá na introdução, falamos das pessoas da deidade do paraíso, Pai, Filho e Espírito, e assim seguimos. Nós chegamos agora na parte dos espíritos mestres, que é o documento 16, e depois os supremos, que é o 17. Muito bem. Esses documentos, eles são uma continuação, evidentemente, dos outros, mas a parte mais importante para a gente extrair desses documentos é perceber que neles a gente tem a execução do plano de Deus. Então, nosso Pai, Deus, desejou que viver, lembram-se, a experiência de perfeccionamento, né? Aquela história que nós já repetimos inúmeras vezes. Nosso Pai, Deus, nunca foi imperfeito. Não tendo sido imperfeito, ele não viveu a experiência da perfeição. Então, ele fez um plano para que ele mesmo conquistasse essa experiência através de nós. E nesse plano, que é um plano do livre-arbítrio dele,
Ele nos criou com uma vontade própria amorosa, de amor, para que também nós possamos compartilhar com Ele do paraíso e dos seus planos gloriosos. Então, essa execução desse plano estabeleceu diferentes níveis de realidade, né? A gente tem lá a realidade do nível absoluto, que é o nível de Deus, onde tudo é divino, tudo é perfeito, né? Nós já falamos disso outras vezes. Depois tem uma realidade subabsoluta. E essa realidade subabsoluta incorpora outros dois níveis, né? Ou três, na verdade. A gente tem o ambiente do universo perfeito de Avona, que é o modelo que nós desejamos alcançar. Depois estão os sete superuniversos, onde nós desenvolvemos o processo através da experiência da nossa vida de alcançar a perfeição, partindo da imperfeição, né? Então, esses diferentes níveis de realidade, o quarto ou terceiro nível seria o nível absoluto, que é o nível dos espaços exteriores. Esses diferentes níveis de realidade, eles foram iniciados com a autodistribuição do eu sou, do absoluto. Nós já falamos disso, de se distribuir para Pai, Filho, Espírito, a Ilha do Paraíso, criar o ambiente de Avona, e a partir daí uma, uma hoste de seres celestiais incríveis para colocar todo esse plano em andamento e fazer com que ele acontecesse. Então, ele também, além de fazer a autodistribuição de si, eles fizeram a criação de vários times de administradores e também times de implementação e execução do plano. São times diferentes. Então, nós temos filhos das deidades do paraíso, como a família Dias, por exemplo, que nós já vimos aí atrás em algum momento, que são os responsáveis, de uma maneira geral, pela administração do dia a dia nos universos, nos segmentos do grande universo onde eles se encontram. Essas questões administrativas é isso mesmo, é administrativo. Ah, faz uma cópia disso, faz uma cópia daquilo. Ih, parou, acabou a água aqui, ih, acabou a luz ali. Ih, tem isso, agora conserta isso, agora conserta aquilo, agora administra isso. Então, esse é o dia a dia desses administradores. É claro, eu estou dando exemplos simples aqui, mas existe toda uma sofisticação de coisas administrativas que têm que ser resolvidas, né, no dia a dia, inclusive julgamentos, execuções, etc. É, aí tem um outro time que foi constituído, que é justamente para ter certeza que aquilo que o plano de Deus previu para todos nós fosse implementado. Então, são dois times que trabalham em paralelo. Um faz a parte administrativa de governos, de dia a dia do negócio, e o outro faz aquela parte que confirma aquilo que o nosso Pai deseja que aconteça e coloca em prática uma série de ações para ter certeza que tudo aquilo que o Pai idealizou vai ser executado, vai ser cumprido. Dentro desse plano, uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, existe uma grande diversidade, né? A diversidade ou as diferenças, elas estão presentes na nossa vida de uma maneira absurda, incrível. A gente, quando começa a prestar atenção na diversidade de tudo que nos cerca,
a gente fica perplexo, na verdade, né? Essa diversidade, ela é importante, ela é fundamental no plano de Deus para que a gente possa ter seres, que somos nós, que partiram de diferentes níveis de imperfeição. Nenhum de nós parte exatamente do mesmo ponto de imperfeição, cada um de nós. Partimos de um ponto diferente até chegarmos à perfeição do nosso Pai lá no paraíso. Isso é necessário para esgotar todas as possibilidades de perfeccionamento que podem existir. É por isso que existem tantos mundos, tantos universos, tantas pessoas, tantos seres celestiais, e é justamente para propiciar essa existência da diversidade. E essa diversidade, ela acontece em diferentes níveis de energia. Então, por exemplo, nós temos energias materiais, que são todas aquelas coisas materiais que nós conhecemos, o sol, a chuva, o ambiente que nos cerca, o nosso corpo, tudo aquilo que é material no qual nós vivemos no dia a dia. Se a gente prestar atenção, se a gente vai ver que cada um de nós vive num ambiente material diferente um do outro, começando pelo nosso corpo. Não tem dois corpos iguais. As nossas digitais são diferentes, o nosso DNA é diferente. Então, começando pelo nosso corpo, nós já somos diferentes. Não tem dois iguais. A mesma coisa, a percepção que cada um tem daquilo que nos cerca. Tem gente que vive num ambiente de mais sol, gente de mais chuva, mais frio, menos frio, mais árido, menos árido, com mais comida, menos Ah, pô, comida, etc. Então, essa diversidade material, ela é importante porque ela nos coloca um processo de desenvolvimento evolutivo diferente para cada um de nós, porque essa matéria exerce diferentes formas de força sobre nós para que a gente possa se desembaraçar dessas forças e atender o plano de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Aí nós temos as diferenças mentais, que a gente vai estudar bastante aqui hoje. Então, as diferenças mentais, elas vêm desde o tipo de mente que cada um de nós recebe, que não é exatamente igual para todo mundo, que é um software, olha até isso. o nosso cérebro, que é diferente. Então, a nossa mente, ela funciona no conjunto do nosso cérebro e esse software, essa mente que nós recebemos das deidades, né? Então, se mesmo que a mente, o software fosse igual, o desenvolvimento dessa mente em nós seria diferente, porque cada um de nós tem um cérebro diferente do outro. Um com mais neurônio, outro com menos neurônio, enfim, cada um de nós processa esse software de uma maneira diferente. A mesma coisa com relação às energias espirituais, e a gente vai falar bastante disso hoje aqui. Então, os segmentos do grande universo recebem energias espirituais diferentes. E esse time que a gente vai conversar hoje aqui, eles tratam exatamente dessas energias materiais, dessas energias mentais e dessas energias espirituais. Além disso, nós temos a nossa personalidade, que nos é dada pelo nosso Pai. E tem um circuito próprio que nos conecta a todos nós nesse circuito, porque todos nós temos personalidade, e esse circuito está conectado diretamente ao Pai. Cada personalidade que o Pai concede é única e unigênita.
mas não existem duas iguais. Elas são completamente diferentes. E elas são diferentes na sua constituição e na maneira como elas se desenvolvem no seu processo experiencial, que é vivenciado através do meio ambiente material, mental e espiritual. Então, aí, se você multiplica essa diversidade de uma maneira tão grande, e é isso que justifica esses 7 trilhões de mundos habitados. Não fosse assim, o nosso pai que deseja alcançar a perfeição, a partir da imperfeição para a perfeição, como todos nós, ele tem que cobrir todas essas variáveis, todas essas possibilidades. É por isso que existe essa diversidade. E essa diversidade é a que nos impõe o processo de experiência, porque o nosso trabalho, se a gente pensar bem, é nos adaptarmos e convivermos amorosamente com essas diferenças. Convivermos de uma forma tal que nós consigamos ajustar o nosso ser para se enquadrar dentro desse cosmos, dentro dessa situação global, né? Sob pena que, enquanto a gente não fazer isso, a gente ser completamente infeliz e não ter um destino certo, porque a gente não consegue conviver com as diferenças. Então, essas diferenças, elas são fundamentais na nossa vida para que a gente possa evoluir. Acho que é sempre importante a gente pensar nisso. A maneira da gente conviver com essas diferenças é fazendo a unificação dessas energias materiais, mentais e espirituais na nossa personalidade, que tem justamente essa tarefa de unificar todo esse processo, né? Então, é fundamental que a gente consiga fazer essa unificação. E a maneira de fazer essa unificação é fazer com que a nossa mente controle tudo que é material que nos cerca. Então, que a gente exerça o controle da matéria através da nossa mente, evidentemente limitado pelas nossas capacidades de alterar a matéria ou não, mas da gente poder controlar. Então, controlar os nossos anseios e desejos materiais, as nossas necessidades materiais. Existe uma limitação para isso, mas a mente deveria estar ali sendo controlando a matéria, aceitando aquilo que não dá para ela é, evitar, que ela tem que cumprir, mas também não se deixando dominar pela matéria. Então, nós não podemos nos conduzir por um impulso material que domina a nossa vida. Esse impulso tem que ser administrado. A maneira da mente fazer isso é simples. Qualquer pessoa inteligente que consiga perceber as coisas do mundo e a si mesmo, sabe como controlar isso, né? A gente vê gente que controla a vida material de diferentes maneiras. Alguns se dão muito bem, outros não se dão tanto, mas as pessoas que têm um processo mental avançado conseguem fazer uma boa administração do ambiente material que o cerca. O problema é que muitas vezes essas pessoas elas acabam evoluindo para um processo egocêntrico de usar essa mente mais desenvolvida para controlar não só as coisas materiais, mas também todas as pessoas que a cercam, de alguma forma. Então, a maneira de evitar que isso aconteça é que a nossa mente seja coordenada pelo espírito. Nós temos um espírito residente dentro de nós. E é esse espírito que nos dá a percepção, o senso de orientação
do que é certo, do que é bom, de qual é a vontade do nosso Pai, de fazer o bem. Então, uma mente extremamente avançada, inteligente, coordenada pelo Espírito, vai fazer a unificação da personalidade. Quando essa unificação acontece, a gente caminha, então, em direção à perfeição. Então, o que nós vamos falar aqui hoje diz respeito a tudo isso, a estrutura organizacional, administrativa, da execução do plano de Deus, etc. Então, começando no documento 16, nós vamos falar dos sete espíritos mestres. Lembra, nós falamos das diferenças ali da mente, diferenças do espírito, das coisas da matéria. Esses caras aqui, os sete espíritos mestres, eles são responsáveis por criar e organizar todas essas diferenças, materiais, mentais e espirituais. De que forma? Cada um desses espíritos mestres, eles respondem a um impulso, eles são um espelho da mente e do espírito de cada uma das deidades do paraíso ou das suas combinações. Então, por exemplo, o pai, ele tem uma mente diferente da gente, um espírito diferente. É, não da gente, perdão, eu estava vendo uma outra coisa aqui. O pai tem um espírito e uma mente diferente da gente. Vou colocar mais alguém aqui como co-host, porque se eu cair, a gente consegue sobreviver. Desculpe. Então, vou voltar aqui. Desculpe a interrupção. Então, o pai tem uma mente diferente da mente do filho, diferente da mente do espírito infinito. Assim como a natureza espiritual do pai é diferente da do filho e diferente da do espírito. É, os três são perfeitos, os três são poderosíssimos, os três são deidades, mas eles não são iguais. É por isso que eles são três, né? Não, não poderia ter três pais, ou três filhos, ou três espíritos. Cada um deles tem uma natureza. Então, esses espíritos mestres, eles recebem, eles são o reflexo da energia mental e espiritual de cada uma dessas deidades ou da combinação delas. Então, o espírito mestre número um é o Pai, reflete o Pai universal, o dois, o Filho eterno, o três, o Espírito infinito, o quatro, o Pai e o Filho, o cinco, Pai e Espírito, o seis, Filho e Espírito, e o sétimo é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, reflete a energia espiritual dos três. Então, como eles são sete e refletem essa energia, na verdade, as três deidades do paraíso constituem o, o espírito infinito. Ele era necessário para formar a trindade do paraíso, porque senão não seria possível ter a execução do plano de Deus da forma como foi, né? Então, o Espírito infinito era necessário, porque o Pai é o amor, o Filho é a misericórdia, o Filho é a ministração, o Espírito é a ministração da misericórdia. Um é a energia da personalidade, o outro o absoluto do espírito, e o terceiro, o absoluto da mente. Um é o Deus da ação, que é o Espírito Infinito, que trabalha conjuntamente. Então, essa deidade ela tem que ser trina, e ela só se forma com o potencial total do Eu Sou na unificação indivisa dessa trindade. Mas quando a gente abre essa trindade e faz essa exposição de expressões de cada uma delas ou da combinação delas, a gente forma uma, uma deidade cétupla. Então, que é justamente a combinação das energias
do Pai, do Filho e do Espírito, ou de cada um deles. Então, isso faz com que tenham sete possibilidades de mente, sete possibilidades de espírito, etc. Então, é por isso que funciona assim. E é por conta disso que o universo foi feito em sete grandes divisões, né? São sete superuniversos. Então, cada um desses espíritos mestres preside a um desses universos. Então, o espírito número um, superuniverso um, e assim sucessivamente, né? Os sete espíritos do paraíso são comuns, mas eles são todos diferentes por conta dessas energias. Os planos para os sete segmentos do grande universo têm sido condicionados por muitas diversidades, outras diversidades além da espiritual, como eu falei, da mental, da física e da personalidade. O trabalho específico desses sete espíritos mestres é a supervisão dos superuniversos. Aqui está falando daquilo que eu já falei, né? A Trindade, ela era absolutamente necessária, e a Trindade, como ela faz parte do absoluto da deidade, ela representa um nível de realidade que é o nível absoluto. Os sete espíritos mestres, né, que são inevitáveis por conta dessas diferenças de energias espirituais, eles formam aquela deidade cétupla. E aí faz com que essa deidade cétupla, os sete espíritos mestres, se transformem naquilo que a gente chama de deidade subabsoluta. Então, subabsoluto é tudo aquilo que não é absoluto. Então, é o ambiente finito, o ambiente perfeito de Avona, o ambiente dos quatro anéis exteriores, o absoneto, né? Então, tudo que é subabsoluto é administrado, gerenciado, comandado por esses sete espíritos mestres. Quando o pai e o filho atuam em conjunto, eles funcionam por intermédio. Pai, filho e espírito atuam em conjunto, eles funcionam por intermédio do espírito mestre número 7. Lembra? Um é o pai, dois é o filho. O sétimo é pai, filho e espírito. Mas esse espírito mestre não representa a Trindade, ele representa as energias individualizadas e combinadas dos três, mas não é as energias espirituais da Trindade, porque a Trindade não é uma personalidade, embora ela seja composta por personalidades. A Trindade é uma função do eu sou, do absoluto. Então, não vou entrar nos detalhes aqui, mas é por aí. É lógico que quando o nosso pai decidiu fazer o processo de experiência, ele tinha que formar dentro dele, dentro do eu sou, uma parte dele que fosse conquistar essa experiência. Então, nós temos lá a divisão dele em absoluto universal, inqualificável, nós já vimos isso lá atrás. O absoluto das deidades, que compõe a trindade do paraíso, e onde que ele iria formar essa experiência? Essa experiência tem que ser desenvolvida para ser absorvida dentro do absoluto das deidades, que é onde estão as realidades existenciais e as potenciais. Nós já falamos disso no passado. Então, é por isso que o Ser Supremo é um derivado do absoluto das deidades, da trindade do paraíso. Porque quando o Supremo estiver completo, estiver formado, ele vai se juntar à Trindade ali no absoluto das deidades. E esse Ser Supremo é quem vai conquistar essa experiência do perfeccionamento. O nosso Pai, o Eu Sou, ele não conquista essa experiência dele como pessoa. Ele
conquista essa experiência através desse truque de ter uma subdivisão, uma autodistribuição de si mesmo. O pai já é perfeito. Ele não pode conquistar uma experiência de perfeccionamento. Bom, os sete espíritos mestres, quando eles estão juntos, eles representam, então, o poder funcional, a sabedoria e a autoridade da deidade indivisa, da Trindade, né? Então, os sete juntos, coletivamente, representam isso, mas eles não são a Trindade. E para todos os propósitos e intentos práticos, os sete espíritos mestres compreendem, naquele momento, o domínio funcional do Supremo Último. Por quê? Tanto o Supremo como o Último estão sendo desenvolvidos, têm origem na Trindade, vão incorporar absoluto da deidade, e então esses espíritos mestres, que são os que estão ajudando a desenvolver o Supremo e o Último, porque são eles que propiciam todo o ambiente de vivência da experiência, não só nossa, mas do Supremo e do Último. Então é por isso que esses sete eh, espíritos mestres, em algum momento ali, eles têm esse domínio funcional do Supremo e do Último. Os sete espíritos estão associados às três pessoas da deidade, mas não estão à fase dos absolutos, já falei disso. O Espírito Infinito se revela para todos nós através dos espíritos mestres, mais os grupos de espírito a ele associados. Então, nem todos os que chegam no paraíso são capazes de discernir a personalidade do Espírito Infinito. Então, às vezes, leva um tempo a pessoa perceber isso. Mas todos os que chegam em Avona vão alcançar o Espírito Mestre, que está no circuito número 6 de Avona, o Supremo no número 7, o Espírito Mestre no 6, aí depois vem o Espírito Infinito no quinto, o Filho no quarto, o Pai no terceiro, e assim vai. Então, a gente vai fazer essa carreira aí e nós vamos, antes de chegar no Espírito Infinito, passar pelo Espírito Mestre do nosso superuniverso. O Espírito Infinito, ele se manifesta, ele pessoalmente, diretamente dentro do paraíso e de Avona. Quando é para fora, ele se apresenta sempre através dos sete Espíritos Mestres. Os sete Espíritos Mestres são dotados com os atributos supremos últimos da terceira fonte e centro. Então, eles no conjunto, individualmente no conjunto, têm todos os atributos da fonte e centro, exceto o atributo da onipotência, da onisciência e da onipresença, que eles só têm quando estão os sete juntos, quando eles formam o conjunto, então. Então, tirando essa condição da onipotência, onisciência e onipresença, eles têm, cada um deles, todos os outros atributos que estão relacionados com o espírito infinito, o agente conjunto, né? Então, tudo que foi revelado para nós a respeito do espírito conjunto, que nós já estudamos ali atrás, do espírito infinito, também se aplica aos espíritos mestres, né? Ok, vamos falar um pouquinho da identidade e da diversidade desses espíritos mestres, porque cada um deles, embora eles sejam semelhantes, é diferente um do outro. Então, o Espírito Mestre número um, como eu já falei, representação direta do Pai, ele tem nessa representação o poder do Pai, o amor e a sabedoria do Pai. É o conselheiro superno do comandante dos monitores misteriosos. Então, lembra os ajustadores do pensamento? Esse cara aqui, o Espírito Mestre número um, ele é o conselheiro do comandante dos monitores misteriosos, dos ajustadores do pensamento. Quando os sete espíritos mestres estão reunidos, esse espírito aqui, quando precisa se manifestar, precisa ser manifestada a voz do Pai, é ele que fala. O número dois retrata a natureza do filho. Está ligado com todas as ordens de filhos de Deus.
são os Micaéis. Então, todos os filhos de Deus estão ligados a esse Espírito Mestre número 2. É, quando eles estão reunidos, ele fala, né, em nome do Filho Eterno para o 7. E ele preside o Superuniverso 2. O Espírito Mestre número 3 retrata a natureza do Espírito Infinito, dirige os movimentos e trabalhos das altas personalidades do Espírito Infinito, preside a reunião dessas altas personalidades e está ligado às personalidades com origem exclusiva na terceira fonte e centro, eles mesmos, e várias outras personalidades que têm origem exclusiva na terceira fonte e centro. A gente vai aprendendo aqui ao longo do estudo do livro. Nas conexões, quando estão reunidos os 7, esse espírito, número 3, fala pelo Espírito Infinito e preside ao número 3, ao universo, superuniverso 3. O Espírito número 4 compartilha das naturezas combinadas do Pai e do Filho. Ele é a influência determinante quanto às políticas e procedimentos, Pai e Filho. Ele é o diretor supremo e conselheiro dos ascendentes que alcançaram o Espírito Infinito. Então, quando a gente chegar no Espírito Infinito, ele vai ser esse Espírito aqui vai ser o nosso conselheiro. Ele incentiva aquele grupo enorme de personalidades que tem origem no Pai e Filho. Nas reuniões do grupo, ele representa Pai e Filho e preside o universo número 4. O Espírito Mestre número 5 compartilha as naturezas do Pai e do Espírito Infinito. Ele é o conselheiro dos diretores de potência. Então, toda essa estrutura cósmica que nós temos de manipulação das energias, da gravidade, da formação dos astros, né, os centros de potência e tudo isso daí, é administrado por esse espírito mestre número 5. E ele é o conselheiro dos diretores de potência, que são quem controlam todas as energias e potência que saem dali do paraíso para fazer tudo isso que a gente conhece. Então, eles controlam também os centros de potência e são os conselheiros dos controladores físicos. Eles fomentam e incentivam todas as personalidades originárias do Pai e do agente conjunto. Nas interconexões dos 7, ele fala pelo Pai e Espírito. Pela combinação Pai e Espírito, preside o superuniverso 5. O número 6 retrata a natureza do Filho e do Espírito Infinito, é o conselheiro das criaturas originadas pelo Filho e Espírito, quando elas congregam-se no universo central. Quando reunidos, ele fala pela expressão conjunta do Filho e Espírito, preside o universo número 6. Aí nós vamos falar agora do Espírito Mestre número 7, que é o Espírito Mestre que preside ao nosso superuniverso, o sétimo superuniverso, no qual nós estamos inseridos. Ele é o retrato da combinação do Pai, Filho e Espírito. É o conselheiro que incentiva e ampara todos os seres de origem trina. É o assessor e diretor de todos os peregrinos ascendentes de Abona. Ele não representa a Trindade do paraíso, apesar de ter a energia do Pai, do Filho e do Espírito, e a sua natureza pessoal e espiritual é o retrato do Espírito Infinito, da gente conjunto, nas mesmas proporções que o Espírito Infinito tem das três pessoas infinitas, cuja união de deidade é a Trindade do paraíso. E, como tal, é a fonte da natureza pessoal e espiritual do Supremo. Então, esse espírito é a fonte da natureza pessoal e espiritual do Supremo, revelando uma relação pessoal e orgânica com a pessoa espiritual do Supremo. Então, nas reuniões dos 7, ele sempre vota em nome da atitude pessoal combinada, Pai, Filho e Espírito, ou quando ele precisa descrever a atitude espiritual do Ser Supremo. Sempre ele que atua nesses casos. Por consequência,
por reunir todas essas responsabilidades, ele acaba sendo inerentemente aquele espírito mestre que preside o conselho dos sete espíritos mestres no paraíso. É por conta disso que eles acham que quando o Supremo tiver formado, ele vai tomar assento ali em Uversa, em Urvunto, no sétimo superuniverso, pela influência espiritual desse espírito mestre, né? Então, é uma especulação, não está escrito em lugar nenhum, mas os reveladores acham que vai ser assim. Muito bem. As funções múltiplas desse sétimo espírito mestre. Então, tem o retrato da natureza do Pai, Filho e Espírito, passando pela representação da atitude pessoal do Supremo, nós já falamos. E até uma exposição da deidade trina do paraíso. Sobre alguns aspectos, exprime as atitudes do último e do Supremo último. Nós vamos estudar o último e o Supremo em algum momento e o Supremo último. Então, não vou entrar nos detalhes agora, porque a gente precisa avançar aqui. Se alguém tiver dúvida, por favor, não hesite em me interromper. Então, a identidade e a diversidade desse espírito. Então, o Espírito Mestre número 7 também promove o progresso dos candidatos à ascensão nas suas tentativas de alcançar a compreensão da deidade indivisa da supremacia. Então, para a gente compreender essa deidade indivisa, a gente tem que ter um entendimento da soberania existencial da Trindade e da supremacia. Então, temos que ir lá estudar. Talvez a gente não esteja preparado para isso ainda, para entender isso daí. E aí, uma vez entendido isso, nós temos que coordenar esse entendimento com um outro conceito, que é o conceito da soberania espiritual crescente do Ser Supremo. Isso aí nós só vamos aprender quando o Ser Supremo tiver já formado. Para constituir o entendimento que a criatura pode ter da unidade na supremacia. Então, a unidade, quando tudo isso estiver perfeito e completo. Então, algum dia nós vamos chegar lá. E isso, quem promove esse progresso em todos nós, pelo sistema que nós temos que passar, é esse espírito número 7, espírito mestre. Além de dotar os peregrinos com a capacidade final de penetrar a Trindade. Então, puxa, vai demorar isso aqui, mas nós vamos chegar lá. A incapacidade dos peregrinos de Avona para encontrar o Supremo é compensada pelo sétimo Espírito Mestre. Então, é assim: quando a gente chegar em Avona, nós vamos ter que achar o Supremo, reconhecer o Supremo. Só que o Supremo não está formado ainda. Então, nós só vamos ter uma compreensão absoluta do Supremo quando o Supremo tiver alcançado a perfeição, estiver completamente formado. Nós vamos chegar no paraíso, provavelmente, antes de que o Supremo esteja completado. Então, a gente vai ter, até chegar nesse nível de perfeição do Supremo, dificuldade de entender a totalidade do Supremo. Mas a ausência do Supremo, nesse caso, dessa compreensão do Supremo, é suprida para nós pelo Espírito Mestre número 7. Lembra, ele é que tem essa natureza espiritual que é concedida para o Supremo. Então, ele tem um relacionamento próximo com o Supremo. Então, é através desse Espírito Mestre que nós podemos compreender um pouco do Supremo quando a gente chegar em Avona. Esse Espírito Mestre está sempre em ligação com os espíritos refletivos de Versa. Nós vamos estudar daqui a pouquinho os espíritos refletivos. E esse espírito, então, mestre, justamente por ter a combinação de todas essas energias, ele está sempre em ligação direta com os espíritos refletivos de Uversa, que é a capital do nosso superuniverso Orvonton. Ok. Ainda falando aqui de atributos e funções do espírito mestre, os sete espíritos mestres, eles são representantes do espírito Felipe. Nós já falamos isso para todos os universos evolucionários. Nas relações de energia, mente e espírito. Então, essa força da energia espiritual, da energia física, da energia mental,
que invade cada um dos superuniversos, cada um dos ambientes, cada uma das personalidades, cada um de nós vem, então, desses sete espíritos mestres. Eles ainda têm a sua origem nos atos criadores da deidade do paraíso. Então, fazem parte da criação das três deidades. Eles são o poder físico personalizado. Então, o poder físico, que é o da energia material, eles são esse poder físico personalizado. Se a gente falasse que o poder físico é uma pessoa, essa pessoa está neles. A mente cósmica também, eles são a fonte da mente cósmica, está tudo vinculado a eles. E a presença da espiritual da deidade trina, os sete espíritos de Deus enviados a a todo o universo. Então, olha o poder e a força desses espíritos mestres, que são derivados do Espírito Infinito, são uma criação do Espírito Infinito, com uma coparticipação do Pai e do Filho. Também participaram da criação deles. Funcionam nos níveis de realidade do universo, exceto no absoluto. Lembra? Nós falamos disso lá atrás. Eles estão em tudo, eles mandam em tudo que é subabsoluto, mas eles não atuam no absoluto. Os criadores eles são os criadores dos diretores do poder, indispensáveis para a organização, controle e regulagem das energias físicas do universo. Ora, se eles são o poder físico personalizado, não poderia ser de outra forma. Então, eles são os criadores desse dos diretores do poder, que são quem controlam todas essas energias físicas, né? Ok. Nós não percebemos a conexão do trabalho deles com a energia cósmica e a função de força, potência do absoluto inqualificável. Aqui é os reveladores dizendo que não percebem isso. Por quê? Porque a energia que aparentemente é administrada e vinculada pelos espíritos mestres, aparentemente emanam da periferia do paraíso e não parecem estar associadas a parte inferior do paraíso. Quando nós estudamos o paraíso, vocês se lembram que na parte superior vivem as deidades, na parte inferior está o centro de todas as energias que são utilizadas para construir o universo dos universos e cuja fonte ela é uma parte, é um filtro da energia do absoluto inqualificável, que no fundo é o nosso Pai. Então, eles não percebem essa vinculação dos sete espíritos mestres com o absoluto inqualificável, porque ele estaria fora dessa área de jurisdição deles. Mas não quer dizer que não tenha, eles só não percebem. Nas atividades funcionais dos vários supervisores do poder moroncial, aqui nós vamos falar depois também de supervisores do poder moroncial, nós nos encontramos face a face com algumas atividades não reveladas do espírito mestre. É, Quem, a não ser os espíritos mestres, controladores físicos e dos ministros espirituais, poderia conseguir combinar e associar as energias materiais, nós falamos que eles controlam as energias materiais, falamos que eles controlam as energias espirituais, e, sendo controladores dessas duas energias, eles acabaram criando a substância moroncial, que é uma energia intermediária entre a energia física e a energia espiritual. Então, essa substância moroncial e também a mente moroncial. A nossa meta de existência da personalidade, o nosso objetivo é nos transformar em espírito, é alcançar o nível de espírito. Essa fase moroncial se interpõe entre o espírito e a energia física. Sim, Desculpe interromper, Henrique, mas eu gostaria de sempre que quiser. saber, as minhas perguntas são
um pouco infantis, porque eu ainda sou iniciante, tenho um pouco de paciência, viu? Não existe isso. Faça a sua pergunta. A energia que move a nossa vida, as nossas células, para estarmos aqui falando, né, do ser humano em geral, procede dessa fonte do paraíso, da parte inferior do paraíso? Não. Essa energia da vida é uma energia diferente dessa energia do parte inferior do paraíso. Essa energia da parte inferior do paraíso é restrita às energias Uhum. físicas. Que a gente poderia dizer, não, a vida é uma energia física. Não, não é. A gente pode fazer o que quiser, a gente não consegue dar vida a nada. Hum. Então, essa energia da vida, ela vem do nosso Pai. E ela é conferida para todos os seres através dos portadores de vida, existe uma intermediação da ministra divina que está vinculada a estes espíritos Uhum. mestres, mas eles não são a fonte da energia da vida. Ah, A tá. energia da vida vem do Pai. Muito obrigada. Muito de nada. Vamos continuar, então. Então, ok. Então, nós temos esses supervisores moronciais que criaram, então, essa energia moroncial, que provavelmente foi uma obra dos espíritos mestres e que permitem que a gente tenha essa fase transitória de ajustamento para sair da energia física, é uma transmutação, e alcançar a energia espiritual. Então, entre meio a isso, a gente passa por essa fase moroncial. E aqui vem a fonte, está aqui, né? Bom, falando dos atributos e funções do Espírito Mestre, eles estão concentrando aqui mais no Espírito Mestre de Orvonton, que é o Espírito Mestre número 7, que é o que nos diz mais respeito, e aí também cobre uma área mais abrangente que os outros Espíritos Mestres. Então, eles falam aqui que ele exerce influência decisiva sobre os procedimentos dos portadores da vida do universo, que são os portadores da vida do universo, são eles que trazem a vida para o universo local e fazem a iniciação da vida, mas não pelo poder deles. O poder vem de Deus, delegado então para os espíritos mestres, né? Então não é uma coisa direta deles, mas é eles que fazem a entrega dessa energia da vida. As ativações da vida dos espíritos ajudantes da mente. Então, eles dão para a ministra divina aqueles 7 espíritos ajudantes da mente, que fazem parte do circuito da ministra divina, que nos ajudam a desenvolver a nossa mente, até a gente alcançar os níveis, o sexto e o sétimo nível de adoração e sabedoria. Os outros 5 primeiro são mais ligados a todos nós também, mas a todos os animais, né? Então, esses espíritos mestres são fundamentais para que a gente possa desenvolver a nossa percepção espiritual. Eles também trabalham nas flutuações de energia encontradas nas unidades de matéria organizada, sensíveis à gravidade linear. A gravidade linear é essa gravidade que nós temos a capacidade de perceber estando aqui pregado no chão, por exemplo, né? Estamos aqui nessa gravidade. O comportamento, eles controlam o comportamento da energia emergente quando liberada da atração do absoluto inqualificável. Então, quem produz a energia emergente, o absoluto é inqualificável, mas eles atuam no comportamento dessa energia. A energia emergente, nós vimos lá atrás, nós estudamos, poderia ser comparada, por exemplo, à energia que da evaporação da água de um lado, ela está emergindo, está avançando, crescendo em direção à formação das nuvens, né? Então, eles controlam o comportamento dessa energia. Tem uma série de coisas que acontecem com essa energia que é controlado por eles. A dotação do espírito ministrador de um espírito criativo de um universo local. Então, eles é que dotam
o espírito criativo de universo local, do Espírito Santo do universo local, é, nessa ministra divina que nos é dada. Eles é que têm, fazem essa dotação do Espírito Santo. A dotação subsequente do Espírito dos filhos auto-otorgados, lembra o Espírito da verdade. Então, é eles que fazem nos filhos auto-otorgados, então, por exemplo, nos Micaéis, com que eles possam emanar o Espírito da verdade. Eles controlam também o mecanismo de refletividade que nós já vamos ver já já, o que é dos universos locais e dos superuniversos. Então, a relação com cada um de nós. Cada universo goza do benefício do conselho unido da sabedoria de todos os sete espíritos mestres, mas cada um recebe a nuance e o toque pessoal de apenas um deles. Então, cada superuniverso tem o nuance e o toque pessoal de cada um desses espíritos mestres. Devido à influência pessoal deles, nós temos uma espécie de DNA que nos compõe. Então, nós vamos ter para sempre, para o resto da nossa existência, esse DNA, essa marca, no nosso caso, do sétimo espírito mestre, que fica impresso na nossa personalidade e no nosso ser. Sempre vamos ser reconhecidos como tendo tido um desenvolvimento a partir da influência espiritual e mental de cada um desse espírito mestre. Sim, Ilse, por favor. É, Henrique, é assim, nós não iremos passar por outros superuniversos, vamos ficar sempre em Orvonton. Nós vamos, depois de alcançar o corpo de finalidade, nós vamos passar por todos eles, justamente para ter a oportunidade de viver a experiência dessas diferentes Ah, energias e tudo mais, dos e espíritos mestres, né? sim, de todos Ah, eles. sim. Então a gente Eis, acredita que nós estamos no último degrau mesmo, né? nós estamos no último degrau, então a gente vai sim Periferia, pa- né? viver uma experiência em cada um deles Ah, depois. entendi, entendi. Então, Obrigada. de nada. Ok. Então, nós temos essa marca impressa em nós. Os sete espíritos mestres, eles não fazem como o ajustador do pensamento, eles não invadem as mentes materiais das criaturas, né? Nós não temos, não experimentamos essa presença deles em nós. Mas essa presença deles, que nós podemos perceber, não dentro de nós, mas à nossa volta, deve ocorrer por intermédio do espírito criativo, do universo local, do espírito materno, a nossa ministra divina, que é, por natureza e caráter, exatamente igual ao espírito mestre de Orvonton no nosso caso. E é ela que emana o Espírito Santo, que também é conferido a ela uma dotação do Espírito Mestre para ela, né? Aí eles estão falando agora aqui da mente cósmica, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho o que que é essa mente cósmica. Os espíritos mestres são a fonte cétupla da mente cósmica. Essa mente cósmica é uma manifestação subabsoluta, nós já falamos isso, da mente da terceira fonte centro. Terceira fonte centro, o espírito infinito, ele é a mente absoluta, então a mente do espírito infinito abrange todas as realidades, inclusive o nível absoluto. Mas no caso do espírito, dos sete espíritos mestres, essa mente, essa manifestação, que é igual à do espírito infinito, está restrita à manifestação absoluta, que não incorpora, então, o nível absoluto. No mundo mortal, não há influência direta dos sete espíritos mestres. Nós vivemos sob a influência imediata do espírito materno, né? Criativo de Nébano. Mas os espíritos mestres, eles dominam as reações básicas de todas as mentes das criaturas, porque eles são as fontes reais dos potenciais intelectuais e espirituais que se especializaram nos universos locais. Então, eles são a fonte de tudo isso. Então, tudo que a gente vive aqui,
de alguma maneira, tem como matéria-prima o que eles nos deram. A gente trabalha o que eles nos deram, né? O fato da existência da mente cósmica explica a afinidade que nós temos entre os diferentes tipos de humano. Nós temos uma certa afinidade entre nós, né? Algumas a gente tem uma dificuldade, mas muita gente a gente tem uma certa afinidade, né? Então, isso é justificado pela existência da mente cósmica, que tem mais ou menos em todos nós a mesma natureza. Da mesma forma, os espíritos afins atraem-se entre si, e as mentes semelhantes também são muito fraternais e inclinadas à cooperação mútua. Muitas vezes nós podemos observar as mentes humanas funcionando em canais de similaridade surpreendente. A gente acaba tendo até maneiras e comportamentos em determinadas situações que são coincidentes com de outras pessoas com quem a gente convive. A gente, às vezes, até consegue antecipar o que aquelas pessoas vão fazer, né? Então, a gente explica isso de que forma? Por essa similitude que nos é dada por meio dessa mente cósmica. Não fosse assim, a gente não conseguiria fazer isso. Então, as associações de personalidade da mente cósmica têm a qualidade chamada de resposta à realidade. Essa dotação nos salva de ser vítimas passivas das suposições da ciência, da filosofia e da religião, que, infelizmente, muitos de nós somos escravos disso, né? Vem um babaca qualquer, fala uma coisa, diz, não, isso aqui a ciência comprovou que funciona dessa forma. E a gente se transforma num escravo daquilo ali, porque acha que o que a pessoa trouxe ali é a verdade. E aí um dia descobre que não. Então, esse entendimento da mente cósmica, essa conexão com a mente cósmica, quando a gente permite que ela nos controle, permite que a gente tenha um senso crítico daquilo que nos é trazido pela ciência, pela filosofia e pela religião. A gente fala, "Puta, não está fazendo muito sentido esse negócio aqui." Então, esse senso crítico nos é dado por essa mente cósmica. Essa sensibilidade responde às fases da realidade exatamente como a matéria e a energia responde à gravidade. Então, quando alguém fala uma abobrinha para a gente, se a gente tem um senso cósmico, uma mente cósmica desenvolvida, a gente percebe imediatamente que o que a gente está recebendo é uma expressão de uma abobrinha, não é um negócio que combina com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sabe. Então, seria mais correto dizer que essas realidades supramateriais respondem, desse modo, à mente do cosmos. Ainda falando da mente cósmica, a mente cósmica infalivelmente reconhece a resposta em três níveis de realidade diferente, que é o da causação, essa é a forma matemática da discriminação cósmica, então é o conhecimento, é o entendimento da parte física, né? Por isso que a gente tem que compreender como funciona tudo isso daí, para poder ter esse senso crítico dessa lógica material, dessa lógica cósmica. De outro lado, tem o senso do dever, a realidade do dever, que é o domínio da realidade moral, que é aquela que faz com que a gente perceba o que é certo e errado, é a arena da razão, é o reconhecimento do bem e do mal. Essa é a forma judicial da discriminação cósmica. Então, é essa mente cósmica que propicia que a gente tenha esse sentido de dever. Os animais não têm esse sentido de dever. Eles não têm essa percepção. A adoração, que também nos é dado por essa mente cósmica, é o domínio espiritual da realidade da experiência religiosa. Então, à medida que a gente desenvolve a nossa experiência religiosa, nós desenvolvemos essa realidade da adoração, a realização pessoal da fraternidade divina, reconhecimento dos valores espirituais, certeza da sobrevivência eterna, etc. Esse é o discernimento interior mais elevado da mente cósmica, a forma de reverência e adoração da discriminação cósmica. Então, quando a gente chega nesse nível de perceber essa realidade da adoração
por meio da mente cósmica, nós estamos alcançando um nível elevado de desenvolvimento espiritual. Esses discernimentos científicos, morais e espirituais que nós falamos acima, eles são inatos na mente cósmica, que dota a todos nós. Então, qualquer um de nós pode alcançar isso, faz parte. É tão inato como é inata a nossa visão, nossa audição, tudo. Qualquer um de nós pode alcançar esses discernimentos, né? Por meio dessa mente cósmica que nos é dada por essa fonte dos espíritos mestres, né? A experiência de viver nunca falha em desenvolver essas três intuições. É claro, se nós vamos alcançar a perfeição algum dia, nós temos que ter habilidade para perceber essas três realidades, né? Elas constituem a base da autoconsciência do nosso pensamento reflexivo. Pensamento reflexivo é aquele que é capaz de trabalhar essas três realidades para enxergar a verdade e fazer o discernimento daquilo que é certo e errado. É pena, dizem os reveladores, que tão poucas pessoas em Urântia tenham o prazer em cultivar as qualidades de um pensamento cósmico, corajoso e independente. Ou seja, a gente fica patinando muitas vezes, ligado à matéria, e a gente se esquece de trabalhar essas outras realidades, que são aquelas que, na verdade, nos conduzem aonde tem que nos conduzir, né? Ok. A mente cósmica ainda, né? Esses três discernimentos outorgados pela mente cósmica constituem as hipóteses que permitem ao homem funcionar como uma personalidade racional e autoconsciente, nos domínios da ciência, da filosofia e da religião. Sem esses discernimentos, nós não conseguimos funcionar como uma personalidade racional e autoconsciente nesses domínios. Pode ser um ou outro, mas não conseguimos integrar os três. O reconhecimento da realidade dessas três manifestações do infinito se dá por uma técnica cósmica de autorrevelação. Então, assim, ninguém precisa dizer isso para nós. Os espíritos mestres empurram isso para cima da gente e isso penetra a nossa mente de uma forma tal que é uma autorrevelação. Se a gente buscar trabalhar essa autorrevelação, a gente vai desenvolver esses sentidos. A energia matéria é reconhecida pela lógica matemática dos sentidos. Então, nós temos os sentidos. A gente começou estudando 5 sentidos, os reveladores dizem que nós temos 12, e a ciência hoje diz que nós temos até mais. Então, esses sentidos são os que fazem com que a gente perceba a lógica matemática dos sentidos, a razão, a matéria, tudo. A razão da mente, intuitivamente, sabe do seu dever moral, né? Nós sabemos o dever moral, porque a mente nos leva à convivência social, à convivência de civilização. Mas é o espírito, a fé espírito da adoração, é a religião da realidade que nos leva à experiência espiritual e que é capaz de coordenar e unir esses três, né? Os três fatores do pensamento reflexivo podem ser unificados e coordenados no desenvolvimento da personalidade. Acabei de falar. Então, a personalidade é quem tem a função de unificar e de coordenar essas três realidades. Elas podem tornar-se desproporcionais e virtualmente não relacionadas nas suas respectivas funções. Quando isso acontece, nós não estamos conseguindo unificar o nosso ser e a gente periga de não conseguir fazer com que a nossa personalidade tenha a sobrevivência necessária para conseguir alcançar o nosso Pai no paraíso. Então, esse é um negócio extremamente importante. A gente faz isso de que forma? Não tem uma fórmula mágica. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. A gente tem que se deixar guiar pelo bem. A gente tem que questionar tudo aquilo que está à nossa volta e nos adaptar naquilo que nós não podemos mudar e que nós entendemos que tem que ser diferente por alguma razão,
mas corrigir aquilo que a gente sabe que está errado e pode ser corrigido, né? Então, a nossa atuação no cosmos é essa adaptabilidade que nós temos no meio que nos cerca, de conseguir viver nesse meio de uma maneira pacífica, amorosa, harmônica, trazendo felicidade para todo mundo, corrigindo aquilo que a gente pode corrigir e convivendo com aquilo que a gente não pode mudar de maneira pacífica, sem criar grandes problemas. Esse é o nosso desafio, então é a nossa adaptação ao cosmos, né? Quando unificados, essas energias produzem um caráter forte, que é o caráter que Jesus mostrava para nós quando estava aqui na Terra, e consiste na correlação de uma ciência factual, uma filosofia moral e uma experiência religiosa genuína. Essas três instituições cósmicas conferem validade objetiva e realidade à experiência humana. Conferem realidade, experiência aonde? Nas coisas, energia material, nos significados, aquilo que é processado na mente, e nos valores, aquilo que nós buscamos alcançar. E é nisso que nós vivemos, com as coisas, significados e valores. O propósito da educação é desenvolver e tornar mais aguçados esses dons inatos que nós temos na mente humana. Esses dons, na civilização, o nosso trabalho neles é expressar esses dons na civilização. Nós temos que trazer isso para o nosso meio, para a nossa civilização. O da experiência da vida é compreender essas diferenças todas, que nós falamos aqui agora há pouco. O da religião é enobrecer todas essas realidades que nós convivemos. E o da personalidade é unificá-los. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho da moral, a virtude e a personalidade. A moralidade ou virtude é inerente à personalidade humana. A intuição moral, a compreensão do dever são componentes dos dons da mente, associados a elementos inalienáveis da natureza humana. Que elementos são esses? Nós somos curiosos por natureza, a curiosidade científica, o discernimento espiritual. A mentalidade do homem transcende a dos animais, mas a sua natureza moral e religiosa é que faz com que nós sejamos diferentes de um animal comum, ordinário qualquer. De outra forma, nós seríamos comparados a qualquer animal, um primata, um cachorro, um gato, não seríamos diferentes. A escolha do animal, inclusive os mais animados, então, assim, o processo de raciocínio dos animais, como é que eles escolhem, como é que eles fazem para decidir o que eles têm que fazer. A escolha do animal, inclusive daqueles que são mais inteligentes, mais elevados, é limitada no nível motor de comportamento e surge apenas depois da passagem por experiências e erros motores. Então, o animal, ele precisa fazer para aprender. Ele faz por repetição. Ele sabe quando ele fizer uma determinada coisa, que resultado que ele vai acontecer a partir do momento que ele faz aquela coisa e repete aquelas coisas. Então, são coisas motores, exclusivamente físicas. O homem é capaz de exercer o discernimento científico, moral e espiritual antes mesmo de qualquer exploração ou experimentação. Ou seja, nós também temos essa energia e essa capacidade que nós aprendemos com os erros motores. Mas a nossa inteligência vai muito além disso. O nosso discernimento científico, moral e espiritual, ele pode ser realizado, pode acontecer antes mesmo que a nossa energia motora tenha experienciado uma determinada situação. Apenas uma personalidade, e essa é uma característica da personalidade dotada de mente cósmica, sim, Ilse. Henrique, quando você fala em religião, o livro de Urântia fala muito em religião. Assim, quem não tem uma religião? Eu não sigo nenhuma doutrina mais, né? Já fui de várias religiões, mas eu não vejo mais sentido nisso. Mas eu É, tenho, claro que os ensinos de Jesus nunca saíram da minha vida. Tento
fazer o que Jesus manda no Evangelho, mas a religião, nesse sentido aí, de frequentar toda semana, de seguir aquelas coisas, eu não tenho mais. Então, assim, como fica essas pessoas que, nesse contexto que, desculpa, que o livro de Urântia fala, é nesse contexto de ter uma seita com os dogmas, as doutrinas, ou o que é que ele fala como religião? O livro de Urântia, ele trabalha o tempo todo com religião, mas ele trata de uma religião pessoal, individual, que é a nossa ligação pessoal, individual com Deus. É a Nilce com o ajustador do pensamento dela, o Henrique com o ajustador do pensamento dele. Então, essa devoção, essa fé na existência do Pai, da Irmandade dos Homens, essa é a religião pregada pelo livro de Urântia. A gente não precisa, vou repetir, a gente não precisa não quer dizer que é proibido, a gente não tem necessidade de ir a um templo para isso, de participar de uma religião institucionalizada. Mas também não tem problema nenhum se a gente quiser fazer isso, desde que a gente desenvolva a Claro, nossa religião pessoal, né? claro, claro. Não, bem lógico Então, isso. Ah, eu fico mais tranquila, porque na minha família todo mundo tem a religião, mas eu não sigo nenhuma. Vou de vez em quando para agradar e tal, mas assim, para mim eu não me sinto mais. isso acaba até estressando um pouco, algumas Isso, vezes, o relacionamento familiar. Então, é verdade. não é o caso, não é o caso. Se for esse o caso, é melhor participar da igreja de vez em Isso, quando, ir lá, tudo bem. isso. Então, Obrigada. ok, de nada. Ok. Um ser moral possui um discernimento interior que o capacita a discriminar entre os fins, assim como entre os meios. Então, a gente sabe o que a gente quer alcançar. Um ser moral, um ser humano que é dotado de personalidade com essa inteligência cósmica, ele sabe o que está fazendo. E sabe por que está fazendo aquilo que ele está fazendo. E sabe para onde ele está indo e como vai chegar lá. Nenhum animal tem esse senso crítico. Só os homens, dotados de personalidade e mente cósmica, conseguem fazer isso. Os outros fazem viagens para um determinado destino por instinto, que não é o nosso caso. A gente escolhe para onde a gente quer ir. Aqueles que fazem por instinto não estão escolhendo, estão seguindo o instinto, né? Então, a revoada de aves numa determinada época do ano para uma direção não faz parte desse conceito de personalidade e mente cósmica. Eles fazem isso porque o instinto deles dirige eles para fazer esse tipo de coisa. É uma coisa exclusivamente motora. O homem deixa de discernir os fins de suas lutas mortais e ele se vê atuando apenas no nível animal de existência quando ele deixa de discernir essas realidades. Ainda falando da moral, virtude e personalidade, eles dizem aqui que a virtude é a retidão. Então, quando a gente tem uma virtude, a gente faz de tudo para não se desviar daquele caminho, daquela virtude. Por isso que eles falam que é uma retidão. E essa retidão, essa virtude, para os reveladores, é a nossa conformidade com o cosmos. A nossa conformidade com o cosmos não significa ficar prostrado numa poltrona ou numa cadeira, dizendo, eu estou aqui, eu concordo com tudo isso. Não é isso. Nós temos que ser parte ativa, viva, integrante do cosmos. Nós funcionamos no cosmos como uma célula funciona no nosso organismo. Se essa célula morre, alguma coisa deixa de funcionar. Então, quando nós não participamos do cosmos com essa virtude e retidão, nós estamos retardando, comprometendo a perfeição e a evolução desse cosmos. Então, a
conformidade com ele significa participar dele, aceitando aquilo que nós não podemos mudar, trabalhando aquilo que nós podemos mudar e tendo sempre como pano de fundo uma unidade espiritual que nos leva para o nosso Pai e que, ao mesmo tempo, nos revela que nós somos todos irmãos. Então, essa é a conformidade com o cosmos. A virtude não é um mero conhecimento ou sabedoria. Ela é uma realidade de experiência progressiva. A virtude é realizada pela preferência, consistência do bem ao mal. Então a gente fala, como é que eu faço para não. Então tá aqui, ó. Preferência consistente do bem ao mal. E tal capacidade de escolha, nós temos essa capacidade, é evidência da posse de uma natureza moral. Os animais não têm essa percepção. A escolha entre o bem e o mal é influenciada pela acuidade da sua natureza moral, mais as forças como a ignorância, imaturidade e ilusão. Então, nós temos uma acuidade da natureza moral que nós desenvolvemos, e outros fatores interferem nisso daí, que são as forças da nossa ignorância, da nossa imaturidade e da nossa ilusão, que são essas que nós temos que trabalhar para que a gente escolha sempre o bem. Então, enquanto a gente for ignorante, enquanto a gente for imaturo e for iludido com um monte de bobagens, vai ser difícil que a gente possa exercer a nossa natureza moral na escolha do bem, dando preferência a ele, a esse bem sempre. Não significa que nós não temos o desejo de fazer o bem, mas significa que nós podemos ser incapazes de reconhecer onde está o bem, de fazer o mal por ignorância, de fazer o mal por imaturidade, de trazer o mal por ilusão. Então é isso que nós temos que trabalhar. A natureza moral do homem seria impotente sem a arte da medida, da discriminação incorporada à sua capacidade de escrutinar os significados. A escolha moral seria uma mera futilidade sem clarividência cósmica que produz a consciência dos valores espirituais. O homem ascende ao nível de ente moral porque ele tem uma personalidade. Os animais não conseguem fazer isso. A moralidade nunca pode ser provida pela lei nem pela força. O sujeito não é moral porque tem uma força de lei, ou uma força. Está certo que a lei ajuda a disciplinar as nossas relações e a nossa vida. Mas a moralidade, que nesse caso aqui significa praticar sempre o bem, não é necessariamente decorrente de uma lei. Pode até ter leis que incentivam isso, uma situação de fazer o bem num determinado momento. Mas a pessoa, ela está sendo coagida a fazer aquilo. Ela não faz aquilo por espontaneidade, ela não faz aquilo, ela não faz a escolha do bem porque ela é uma pessoa que tem moral. Ela faz porque alguém está obrigando ela a fazer. Então, é uma questão da personalidade e do livre-arbítrio, disseminada por pessoas desejosas de cumprir a vontade do Pai, moralmente atraentes. Vou repetir essa parte aqui. É uma questão de personalidade e do nosso livre-arbítrio. E o nosso trabalho de fazer esse negócio funcionar, de fazer dar certo, é de disseminar a vontade, a nossa vontade de cumprir a vontade do Pai entre nós, que somos moralmente atraídos, e buscar provocar o contágio desse desejo, dessa vontade, desse conhecimento, com aqueles que são menos responsáveis moralmente. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós temos que fazer. Então, ah, nós temos que usar a nossa personalidade, o nosso livre-arbítrio, para provocar essa disseminação de fazer cumprir a vontade do Pai, que é sempre fazer o bem, e contagiar todas aquelas pessoas que, de alguma forma, são menos responsáveis moralmente. A suprema virtude, então, sempre vai ser escolher de todo o coração cumprir a vontade do nosso Pai.
Agora, como é que é a personalidade nossa aqui em Urântia, né? Estou com um erro aqui, preciso corrigir, desculpem. Acho que vai dar certo. Ok, pessoal. Então, a personalidade em Urântia é assim, o Pai Universal, ele doa a Você não personalidade a está todos nós. compartilhando. Opa, perdão, acho que ainda não estou. É, Não, minutinho só. Eita, vamos ver se agora vai. tá? Só está na página de, não de apresentação, na outra. Agora deu. Ok, então a personalidade em Urântia. O Pai Universal nos dá a personalidade, ele, assim como dá para nós, ele dá para uma quantidade, inúmeras ordens de seres de todo o cosmos. Nós não conseguimos, nós aqui é os reveladores, eles não conseguem definir personalidade, eles próprios têm dificuldade de entender o que significa personalidade, mas eles compreendem bem todos os fatores conhecidos que ajudam a constituir o conjunto de energias materiais, mentais e espirituais cuja associação, interassociação dessas energias, constitui o mecanismo com o qual e no qual e por meio do qual o Pai Universal leva a sua outorga da personalidade a funcionar. Então, nós precisamos de todas essas energias materiais, mentais e espirituais para fazer com que a personalidade possa funcionar. A personalidade sozinha, ela não se expressa, ela não funciona. Ela tem que ter um pacote, um conjunto. A personalidade é um dom único, cuja existência antecede a outorga do ajustador do pensamento e independe da outorga do pensador, do ajustador. Eu destaquei esse negócio aqui porque a gente sempre tem uma discussão, né, no meio acadêmico dos estudantes de Urante, de quando a personalidade chega para nós. A única coisa que o livro, os reveladores nos dizem, é claramente é de que ela chega, antecede a outorga do ajustador do pensamento. Alguns entendem que antecede é imediatamente antes da chegada do ajustador do pensamento. Outros, como eu, entendem que é no momento em que se faz o feto. Chegou o feto na barriga da mãe lá, eu acho que o pai já dá uma personalidade para ele. Existe uma polêmica em cima disso, mas aqui é importante a gente saber que antes da gente ter o ajustador do pensamento, a gente tem a personalidade. E é através da personalidade que muitos seres que nem receberam o ajustador do pensamento, chegam até o nosso Pai por estarem conectados com Ele no circuito da personalidade. Então, a personalidade, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E não importa se nós recebemos o ajustador do pensamento ou não, tem um momento na história da civilização que não todos recebem o ajustador do pensamento, mas então, essa personalidade poderia propiciar que a gente evoluísse para um estágio subsequente, mesmo que não tivesse chegado ali o ajustador do pensamento. Com um parêntese aqui: quando esse é o caso, antes da nossa morte, o Pai vai nos dar um ajustador do pensamento, naquele momento ali, que é quem vai construir a nossa alma para a gente poder sobreviver.
nem que seja uma alma incipiente, começando ali. Muito bem. Personalidades são semelhantes, mas nunca iguais. Ela é parte que nos capacita a reconhecer uma pessoa como sendo a que conhecemos, não importa quanto ela haja mudado. Então, o dia que eu encontrar a Sussu lá em Avona, eu espero encontrar antes, eu vou saber, ó, essa aqui é a Sussu, a Ilse, Tony, cada um de nós que estamos aqui. O dia que eu encontrar com vocês, eu vou ser capaz de reconhecer personalidade de vocês. Ela emana uma irradiação, uma vibração que faz com que a gente reconheça cada um de nós em qualquer momento da nossa existência no futuro. A personalidade é caracterizada por dois fenômenos automanifestados, que é a autoconsciência, né, que consiste no discernimento intelectual da realidade da personalidade, e inclui também a capacidade para reconhecer a realidade de outras personalidades. E além da autoconsciência, um relativo livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio total. Nosso livre-arbítrio é relativo. A gente tem fome, tem que comer. Não dá para falar, não, vou ficar sem comer o resto da vida, que não vai dar certo. Então, nosso livre-arbítrio é relativo. Ok. Ainda a personalidade orante. O livre-arbítrio relativo que caracteriza a autoconsciência da personalidade humana está envolvido na decisão moral, que é a sabedoria mais elevada, a escolha espiritual, que é o discernimento da verdade, o amor altruísta, o serviço fraterno pelos nossos irmãos, a cooperação voluntária, que é a lealdade grupal, discernimento cósmico, a apreensão dos compreender os significados do universo, né? E a dedicação da personalidade à devoção de fazer a vontade do Pai de todo o coração. E, finalmente, a adoração, que é a busca sincera dos valores divinos e o amor irrestrito ao divino doador dos valores. Continuando aqui na personalidade em Urântia, a outorga da dádiva divina da personalidade, esse mecanismo mortal, dotado de mente, confere-lhe dignidade e cidadania cósmica e capacita essa criatura mortal a tornar-se sensível ao reconhecimento do que constituem as três realidades básicas da mente. Nós já falamos disso, um reconhecimento matemático, lógico, o reconhecimento da obrigação, da razão, da moral, o reconhecimento da serviço amoroso, a fraternidade, né? Muito bem, agora vamos falar da realidade da consciência humana. Puxa vida, de novo aqui eu fiz um negócio errado. Desculpem. Cada vez que eu faço essa coisa aqui, dá uma zebra. Eu não aprendi ainda a usar. É. Tô aproveitando Oi? então a pausa aí. Na verdade, Hum, a personalidade, ela não precisa do corpo físico. Ela já existe por si só. ela existe por si só, mas ela só pode se manifestar se ela tiver um elemento físico. O físico pode ser de diferentes naturezas. Pode ser de natureza material, como é o nosso caso aqui, pode ser de natureza moroncial ou de natureza espiritual, porque a energia espiritual também é uma energia física, né? E aí, qualquer tipo de energia que a gente tiver vai ajudar a gente a conduzir, então, a, a nossa personalidade. De outra forma, ela não tem expressão. Ok, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Eh, Isabela, faz tempo, hein, Isabela? Pois não é, Tony? eh, Firme e pois forte, hein, é. Tony? Vamos lá, então continuamos aqui. O mortal que discerne Deus percebe o valor da unificação dessas qualidades, né? E a evolução dessas qualidades cósmicas de reconhecer a energia, mente, o espírito e saber trabalhá-las
é a chave, o segredo para a evolução da alma que sobreviverá. Nós já falamos disso. É a mente coordenando a energia e, né, controlando a energia e o espírito coordenando a mente. Então tem que harmonizar isso daí. E essa evolução é a façanha suprema do homem enquanto ele permanecer no tabernáculo físico. É por meio disso que nós conseguimos desenvolver a nossa alma imortal e assegurar a nossa sobrevivência. Se a gente não sobreviver à morte natural, porque a gente não teve capacidade de desenvolver a alma, os valores espirituais reais que eventualmente nós tenhamos vivido, eles passam a ser parte da experiência do ajustador do pensamento que continua vivendo, ele vai habitar uma outra mente, tentar se fusionar com um outro mortal. Os valores da nossa personalidade, né? Eles passam para a personalidade do Supremo em factualização, ele absorve essa personalidade. E aqui isso acontece porque é aquilo que eu falei, a personalidade, sem uma energia física, sem uma identidade, e a identidade dela deriva, é parte daquilo que é a mente do indivíduo, e a mente do indivíduo, junto com essa identidade, é o que faz a individualidade de cada um de nós. Essa identidade é que faz com que a personalidade possa se manifestar. Por quê? Porque quem tem mente cósmica consegue se perceber a si mesmo e perceber os outros. Nós já falamos disso lá atrás, e é uma combinação da mente cósmica junto com a personalidade para que isso aconteça. A nossa mente, aqui na Terra, aqui enquanto nós estamos aqui, ela está vinculada a um cérebro, ao nosso cérebro físico. A nossa personalidade tem a capacidade de transferir essa mente para um outro cérebro, entre aspas, vamos dizer aqui. O nosso cérebro físico vai morrer aqui. O cérebro, entre aspas, que eu estou falando, é a nossa alma. Então, por isso que a gente tem que desenvolver a nossa alma. Daí, a personalidade consegue transferir a nossa identidade, que está associada à nossa mente, do cérebro físico, quando a gente morrer, para a nossa alma. E aí fica assegurada a nossa sobrevivência, porque a personalidade continua tendo o poder de se manifestar e de se exprimir, de expressão, força de expressão. Continua, então, a jornada que tem. Se não desenvolveu a alma, morreu o cérebro, não tem para onde levar a mente. Aí a personalidade não pode continuar. Ela vai, então, lá para ser devolvida para o nosso Pai através do Supremo. Então, a sobrevivência da identidade, mente, depende da sobrevivência da alma mortal. Então você tem que desenvolver a alma. Se não desenvolver, de status moroncial, cujo valor divino é crescente. A identidade da personalidade, acabei de falar disso agora, sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. Tem gente que não concorda muito comigo aqui, só para vocês saberem, mas eu acho que é assim que funciona. A alta consciência, sim, eu sim. Ô, Henrique, aí eu fico pensando nas pessoas que nascem com o cérebro comprometido, com deficiências cerebrais. Então, como é que fica essa recepção da personalidade para ela poder se desenvolver espiritualmente? Personalidade somente é conferida às pessoas que têm potencial de desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente fala do comprometimento da mente, a gente tem que ver qual é a extensão desse comprometimento. Então, é assim: mesmo que a mente esteja afetada de alguma forma, se aquele ser tem capacidade de escolha, e a capacidade de escolha aqui significa escolher a Deus,
esse ser vai sobreviver. Ele vai receber a personalidade, vai receber um ajustador do pensamento, e, e ele vai se fusionar com o espírito ou com o filho, e vai sobreviver. Mas a fusão com o ajustador do pensamento é necessário que você tenha uma mente sadia, normal, para poder se desenvolver completamente para alcançar essa fusão. Então, existem alternativas para aqueles que têm algum problema, mas não pode ser um problema que comprometa de forma tal que seja incapaz de escolher qualquer coisa. Aí, É um vegetal. nesse caso dessa incapacidade, ele passa a não existir mais. A pessoa, quando. É a mesma coisa que acontece com um animal qualquer, porque não deixa de ser um animal. Não- Hum, É a mesma situação de um animal qualquer. Vive, se enquanto viver, morreu, acabou, não tem mais nada, né? meu Deus, é difícil de eu aceitar isso. Desculpa, mas eu entendi o que você disse, o que o livro traz, mas Hum. não desce redondo. Não desce redondo porque a gente se enche de compaixão Uhum, por coisas e pessoas que muitas vezes não é o caso de ter compaixão. A gente tem que lembrar que a gente tem um projeto cosmológico de alcançar a perfeição junto com o nosso Pai. Então, esse é o propósito da nossa existência. Sim, a gente tem que ter compaixão, mas a gente tem compaixão por aquelas pessoas que não estão alcançando o desenvolvimento espiritual, mas que têm esse potencial, né? Eu não po- eu posso morrer de amores pelo meu cachorro que morreu aí e vivia comigo, até dormia na minha cama, mas uhum. adoro aquele cachorro, ele foi fantástico, foi o meu melhor amigo durante. Mas eu tenho que entender que esse cachorro é um cachorro, ele morreu, acabou, ele não vai visitar Deus, Obrigada. de nada. Também existe vários níveis, né, desses problemas e vários níveis também de compensação, que a pessoa pode não se fusionar ao pai, mas fusiona ao filho, ao espírito, não é isso também? Sim, eu já falei disso ali quando a Ilse perguntou, que é, o que impede a chegada da personalidade e de um ajustador é se a pessoa tiver um nível de comprometimento tal da sua mente que não tenha capacidade de escolha, né? Oi, Isabela. É, eu acho que eu entendi. A identidade da personalidade é a alma, é a alma dentro da alma. E a autoconsciência de outros eus dentro de mim, é isso? Que não seja a É, consciência, o eu consciente. é, todos nós, independentemente do desenvolvimento da nossa alma, somos autoconscientes. Nós nos percebemos e percebemos a outras personalidades, inclusive a outros animais. Então, a autoconsciência não depende da nossa alma. A nossa mente é que propicia essa autoconsciência. E a nossa mente é também o que se confunde com a nossa identidade. A nossa identidade está vinculada à nossa mente. Então, a personalidade, ela precisa de uma identidade para avançar na carreira até chegar no paraíso. Aqui cabe uma observação. Quem vai se perfeccionar não é a personalidade vem do Pai. Então, ela já tem um nível de perfeição. Quem vai se perfeccionar é o indivíduo
É essa mente, esse indivíduo, essa individualidade que recebeu uma personalidade. E nós é que vamos vivenciar essa experiência. Então, para que essa identidade possa continuar junto com essa personalidade, é preciso que essa identidade sempre exista, que ela não termine nunca. Ela está associada ao nosso cérebro material. Quando o cérebro material morrer, se a gente não tivesse a personalidade, não tiver um lugar para transferir essa identidade, essa mente, a gente deixa de existir como indivíduo, apaga a nossa existência. Se houver a possibilidade de transferência, e essa possibilidade de transferência está na existência da nossa alma. É por isso que o nosso maior propósito aqui é desenvolver a nossa alma. Porque aí, quando a gente morrer, a nossa personalidade vai transferir a nossa identidade desse cérebro físico para a nossa alma. E ela só pode fazer isso se a alma existir. Se a alma não existir, não vai poder. De que maneira a gente constrói a alma? Precisa, primeiro, ter personalidade. Segundo, precisa receber o ajustador do pensamento. Terceiro, precisa fazer a vontade do Pai para permitir que o ajustador do pensamento desenvolva em nós a nossa alma. Então, uma cooperação mútua. Cada vez que a gente cumpre a vontade do nosso Pai, e aí pode colocar assim, a gente faz o bem e se dedica a fazer o bem, a gente está, então, cooperando com o nosso ajustador para desenvolver a nossa alma. A nossa alma não precisa estar 100% desenvolvida para que a gente ressuscite do outro lado. No momento em que o ajustador do pensamento chega em nós, nós já temos o início da nossa alma. Com as nossas atitudes e a nossa vida, nós podemos destruir isso, ou manter, ou fazer com que isso desenvolva um pouquinho. Desenvolver um pouquinho significa ganhou a chance de continuar do outro lado. Então é isso. Muito bem. Aí, Henrique, essa Hum. autoconsciência, ela também está dentro da alma. A autoconsciência Ou está também tá, dentro ou da tá na alma. mente. Não, Sim, a mente é a alma, a né? mente? Não, a mente fica alojada na alma. Na Então, alma. a mente, num primeiro momento, ela é alojada no nosso cérebro. Num segundo momento, ela sai do nosso cérebro, é transferida para a nossa alma e está alojada na alma. E a nossa autoconsciente está na nossa mente, E o tempo todo. essa transferência é só no momento da morte ou à medida que a pessoa vai caminhando pela vida e optando pela vontade do Pai, ela vai transferindo naturalmente a mente para a alma? Acontece isso também. Então, à medida que nós desenvolvemos a nossa alma, nós cada vez mais fazemos o exercício do nosso livre-arbítrio por meio da alma e não do nosso cérebro. Então, mas isso é à medida que a gente vai avançando, né? Então, é, às vezes mais, às vezes menos, mas vai indo. Obrigada. De nada. Então, o mortal que discerne Deus percebe o valor da unificação dessas qualidades cósmicas, né? Já falamos disso aqui tudo. Realidade da consciência humana. Continuando. O altruísmo, exceto no instinto paternal, não é não é natural. A gente não é altruísta naturalmente. Nós não somos altruístas pelas outras pessoas porque a gente é bonzinho. Não é isso. A gente é altruísta porque a gente é um ser dotado de personalidade, com a mente cósmica que estampa em nós essa qualidade do altruísmo, que é maior ou menor dependendo do nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, os animais
eles são altruístas com relação ao seu instinto paternal ou com relação ao seu dono. Mas eles não são naturalmente altruístas, né? A consciência social não egotista deve ser uma consciência religiosa, senão, apenas um indivíduo consciente de Deus pode amar outra pessoa como ama a si próprio. E aí fala de novo da consciência, que é a busca do conhecimento, a lógica da ciência, o senso do dever, a experiência religiosa e a busca dos valores da personalidade, que é a capacidade, na verdade, de reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade, reconhecer Deus como uma pessoa e a compreensão simultânea da nossa relação fraternal com todas as personalidades que nos são dadas pelo nosso Pai. Então, nós somos irmãos de todo mundo que tem uma personalidade, queira ou não queira. Nós nos tornamos conscientes do homem como nosso irmão porque já somos conscientes de Deus. Então, como poderia parecer estranho, então, que a mente cósmica fosse autoconscientemente sabedora da sua própria fonte? É por isso que essa mente cósmica nos direciona para Deus, assim como a personalidade. E se a mente infinita do Espírito infinito e, ao mesmo tempo, consciente da realidade física dos múltiplos universos, da realidade espiritual do Filho Eterno, da realidade da personalidade universal, né? Então, tendo essa mente cósmica, tendo essa influência da personalidade, a influência do ajustador do pensamento, não tem como a gente não ter essa percepção do nosso Criador. Bom, eu tinha planejado completar os 2 documentos aqui hoje. Não deu. Então, vou deixar para um outro momento a sequência aqui. Falta pouco, mas vai precisar de quase 1 hora. Então, já são 8 horas da noite. Foi muito legal, porque teve a participação bastante de vocês aí também. E eu apanhei um pouco aqui com meus arranjos aqui nos coisas, né? Mas foi tudo, acho que foi legal. Eu Estamos estava abertos para outras perguntas. eu estava torcendo para você deixar para outro momento, porque foi tão intensa essa aula, tão profunda, que a Verdade. gente precisa de assimilar, né, e retomar. É como se eu tivesse tendo uma compreensão, tecendo um entendimento interno de todo esse processo, porque até então estava um pouco separado, né? Então, eu acho bastante prudente, até você deve estar cansado também, né? Que a gente retome no próximo momento, porque, para mim, isso é muito fundamental para saber quem eu sou aqui, a estudante do livro de Urântia. Compreendendo isso, a gente segue, né? Isso, Eu Ivanil. achei muito legal. Muito obrigada, viu, Não, Henrique? não, tranquilo. Inclusive, este mesmo assunto, se tiver algum tema que vocês queiram discutir com mais detalhes, entender melhor, é só falar. A gente refaz alguma discussão sobre, inclusive desses temas que já foram discutidos aqui. A Henrique, verdade é que, ao longo do livro, a gente vai ter oportunidade de repetir muitas dessas coisas que nós vimos aqui hoje. Então, fiquem tranquilos. Eu vou combinar depois com o pessoal o dia para fazer o complemento aqui do documento 17, que já está pronto, mas não vai dar para fazer hoje, senão vai ficar muito puxado. Sim, Isabela. Henrique, esse material que você apresentou hoje, você vai disponibilizar onde? Eu vou disponibilizar nos grupos que o Grupo 5 ENSA, Organizadores da Força e Diretores de Potência, no grupo de Curitiba e na Escola Urante, no grupo da Escola Urante. Eu sou do grupo Então, 7. então, Aí eu falo com o Milton, né? pode falar com o Milton, ele tem acesso a isso, tá? Ele vai Mas você receber. consegue acessar pela escola. Você não E Tá. está no grupo consegue, da escola? ele está no nosso grupo também, Ele né? está no Tô, nosso tô, grupo tô. também. Você consegue Então, acessar. é.
Então, eu vou disponibilizar a gravação ali e vou disponibilizar os slides no PowerPoint, para quem quiser folhear o PowerPoint, tá bom? A Lilian está aqui também, que ela também coordena um outro grupo, né? O Rodrigo também, fiquem à vontade para compartilhar, não tem problema. Se tiverem dúvidas, não hesitem em me chamar, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua amorosidade Uhum. para com a gente. Muito obrigada, Henrique. Eu sou imensamente grata a você e a Sueli pela disponibilidade de vocês, viu? Gratidão. Obrigado, Legal, bom. obrigado, Pessoal, obrigado, nos papai, vemos Fazendo a obrigado a vontade vocês. do pai, né? Obrigada, gente. É. Boa noite. Nessa Exatamente, é isso aí. quarta-feira, a escola volta às aulas. Então, quem quiser, estejam todos convidados a participar. A gente vai falar sobre a prece e oração, é bem legal, o documento 144, acho que vale a pena, tá bom? E amanhã tem a reunião do grupo E amanhã tem reunião do grupo de presencial, turismo, todo mundo Nosso grupo. convocado. Boa noite. tá bom? Boa noite. Boa Prazer noite. revê-los Obrigado. aí. Bom domingo. Tchau, tchau. Boa Volte, viu, pizza, Tony? boa pizza, Tony, bom você hambúrguer, volta. bom lanchinho. Tchau. Tá, Tchau. tchau, pessoal. Fiquem com Deus.